Vamos então orar. Reunidos mais uma vez, amor querido, em nosso porto de luz, para estudarmos a obra, pensamento e vida. Em verdade, Senhor da vida, todas as obras de Emmanuel é um consolo para nossa alma. E reunidos para estudar o Consolador, que nós possamos, Senhor Jesus, inspirados pelo Teu amparo, pela Tua assistência, inspirados pelos amigos espirituais, inspirados, Senhor da vida, por essa força que nos une em torno da obra O Consolador, em torno da doutrina espírita, e essa vontade constante de aprender para aprender a melhor te servir. É em Teu nome, amor querido, que aqui nos encontramos. E que o Senhor possa, mais uma vez, estando conosco, através do estudo, nos inspirar e preparar a nossa alma para recebermos as sementes dessa noite. Então vamos lá, Consolador Prometido? Nós estamos no capítulo que retrata a psicologia. Estudamos a 44, hoje vamos iniciar a 45, confere? A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo. Pergunta-se a psicanálise de Freud, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelho mental, porque o Freud ele fez o movimento do inconsciente, né? Foi ele que iniciou esse processo da psicanálise. E ele começou o trabalho da regressão. Só que ele fazia até a vida intrauterina. Depois Jung foi que veio e começou a acionar o que ele vai chamar de inconsciente coletivo. Então vamos ver aqui, ele representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? A resposta: essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais. Mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos em torno da religiosidade, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira, que é a psicanálise freudiana, falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam subconsciência, sem definir essa caverna subterrânea, misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências várias da criatura. Arquivo maravilhoso onde todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno.
que nós vamos chamar de, olha, a pessoa tem uma facilidade para aprender isso. Olha, Beltrano tem uma cabeça maravilhosa em relação a isso. Então isso aí são forças que ele vai chamar, no momento exato vai eclodir. Forças o quê? Aprendizados de vidas passadas. Você vai observar, às vezes, isso não é algo comum. Uma criança de 4, 5 anos, de repente tendo a oportunidade de tocar piano, se ela tiver esse conhecimento em seu potencial, e se nessa encarnação for permitido o inconsciente liberar para o consciente, ela vai tocar piano divinamente bem, com poucas aulas. Porque ela tem essa força dentro dela, essa sabedoria, esse potencial, essa predisposição. Não que foi dada gratuitamente, mas algo que ela conquistou em existências anteriores, entendeu? Através de uma oportunidade de aprendizado. Pergunta 46. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Vamos pegar o conceito de complexo? Quem quiser anotar. Conjunto de ideias ou representações, geralmente inconsciente. E isso que condiciona o comportamento. É um complexo. Vou repetir. Conjunto de ideias ou representações, geralmente inconsciente, que condiciona o comportamento. Condiciona o comportamento. Ele vai chamar isso de conjunto de ideias, um complexo. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Diz Emmanuel. Sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Não é a célula que tem esse conjunto de ideias, esse comportamento, é o espírito. Porque o que a psicologia tentava fazer, o que a ciência tenta fazer de uma certa forma? Ela quer fazer uma redundância que tudo está no corpo. O corpo é a causa de tudo. E em verdade nós sabemos que o corpo, ele já é uma reação, mas não a ação. Não é ele que causa, ele é o resultado já. O causador, a matriz está no espírito, o ser pensante. Então um complexo, ele vem no espírito. Acompanhamos um caso, fomos fazer a visita a uma criança de 10 anos de idade, hoje 11 anos de idade. Ela aos 9 anos de idade começou a ter pensamentos de sexo na cabeça, 9 anos de idade. E aquilo a incomodava muito, ela imaginava fazendo sexo com o pai, com a mãe, com todo mundo junto, grupal. Como que uma criança de 9 anos pode ter esse tipo de ideias, de pensamentos? Isso é resultado do quê? Do pretérito. Conseguiu fazer um tratamento, a criança ficou bom. Aos 11 anos estourou de novo. Agora com o quê? Com um transtorno obsessivo compulsivo acompanhado realmente de um comportamento psiquiátrico. Então, ela tem uma vida normal, mas quando chega dentro do quarto dela, a cama, o lençol está sempre sujo. Quarto, cama, lençol. Entendeu? Isso tudo, a simbologia, o ambiente aciona a culpa e o nojo que ela carrega. Lembrança do passado. Então isso não é as células que traz essas lembranças para ela. Esse é o espírito, é o ser que, por esse processo de culpa e arrependimento, e de certa forma um nojo, porque esse espírito deve ter sofrido umas consequências terríveis no mundo espiritual. Então esse espírito carrega uma culpa muito grande. E essa culpa está deteriorando o corpo físico e o corpo psíquico, a mente.
E se não houver um acompanhamento espiritual, e um acompanhamento psicológico, e um acompanhamento psiquiátrico, vai surtar. Com rara oportunidade de retornar à saúde. Então isso é a ação da própria culpa no espírito, é a lei atuando na própria criatura. É uma criança o corpo, mas o espírito não é criança. Então o momento que teve uma vida de infância, não houve nenhum desajuste. Uma vez que ela começou a entrar já na fase adulta, que o corpo já começou a modificar, acionando todos os hormônios já. E aí a culpa realmente, processo bem complexo mesmo. Então ele diz, sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo de circunstância. Ações essas oriundas, originadas do seu esforço incessante, projetadas através do cérebro material, que não é mais que um instrumento passivo. Você acha que a máquina cerebral é um instrumento ativo? Ele não é. O instrumento ativo é o espírito. O cérebro ele é passivo. Ele apenas faz o que o espírito manda. Ele não pensa por si. O espírito pensa, ele registra. Ele registra. Agora, obviamente, se a máquina cerebral estiver danificada, o espírito pensa, o cérebro registra, mas não tem como transmitir. Porque a máquina cerebral está danificada. Da mesma forma, se você de repente tem uma vida normal, sofre um acidente esse que vai danificar a máquina cerebral, você terá dificuldade, porque danificou a máquina. 47. Porque, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo? Porque, relativamente ao estudo dos processos mentais, vamos ver. Os psicologistas humanos que se encontram ainda distantes das verdades espirituais, dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo, dentro de suas escolas. Personalismo, a personalidade é o hoje, é o que eu sou hoje, é o que eu estou hoje. A personalidade foi aquilo que eu fui construindo ao longo de uma encarnação. Então, o que eles se limitam? Só a personalidade. Não faz esse movimento de ir lá atrás. Dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo, dentro de suas escolas. Mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas. Porque se eu estou aqui avaliando uma patologia, eu estou vendo só o efeito. Mas qual foi a causa? O que levou essa situação? Se acompanha um caso psiquiátrico, se acompanha alguém que surtou, aquilo ali é o efeito, mas aonde está a causa? O que desencadeou tudo isso? Esse estado, essa patologia, é algo que foi sendo construída ao longo das décadas. Às vezes nós vamos adquirindo comportamentos que é totalmente psiquiátrico. Comportamentos mesmo, atitudes que não é de uma pessoa normal, de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa ajustada. E se nós não frearmos isso e nos educarmos, isso vai tomando cada vez uma proporção maior. Por isso é que ele está falando aqui. Ainda não houve essa junção da ciência com a espiritualidade, com a doutrina espírita. Porque essa é a pergunta que fizeram a Emmanuel, entendeu? Enquanto a ciência não fizer essa junção, vai ficar muito difícil. Por quê? Porque a ciência está tratando o efeito, mas não da causa. Entendeu? Então tem que haver essa junção. Hoje nós já vamos encontrar alguns irmãos psiquiatras que são espíritas e que estão fazendo esse movimento. Nós encontramos alguns irmãos da área da psicologia que também já estão fazendo esse movimento. O problema é que o nosso colega, o nosso irmão psiquiatra que está estudando, ele mesmo ainda não parou para perceber o óbvio. Se ele pelo menos tivesse lido esse livro, para ele verificar
os tipos de patologias, toda aquela organização, ele poderia olhar e dizer, olha, se tem isso aqui, então eu vou ter que estudar isso. Eu posso até não ser espírita, mas eu tenho que entender o espiritismo para quando eu me deparar com uma situação dessa. Então vamos lá, dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo dentro de suas escolas, mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas. Começa a colocar nome, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. Então, às vezes, os estudos acadêmicos dão tanta volta, tantos nomes, tanta complicação para nada. Para nada, só para dificultar quem quer aprender. Nosso sistema de ensino ainda é assim, quantas coisas inúteis, você dá uma volta, totalmente inútil mesmo, você dá uma volta para explicar nada. Tanta coisa que se tem que decorar para nada. Nossa língua portuguesa é o que eu diga, né? Tantas regras. Vamos ver o 48. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência, ou seja, aonde está a inteligência? A inteligência é do cérebro? É das células? Somente com a cooperação do Espiritismo, quando ele está falando do Espiritismo, ele está falando da ciência espírita. As leis da doutrina espírita não são leis particulares, são leis universais, que todos nós estamos subordinados a essa lei, sendo espírita ou não sendo espírita. Ele diz, somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana. E aonde que está a sede da inteligência humana? Aonde que está a inteligência? É inclusive um dos atributos do espírito. Não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível. A inteligência não está no corpo físico, mas no espírito imortal. Se eu não consigo aceitar a informação da existência de um espírito, como é que eu vou dizer, olha, a inteligência está no espírito, não está nas células nervosas? Vamos para 49? Como devemos conceituar o sonho? A pergunta foi para, em verdade, nós entendermos o sono e o sonho. Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia. Então, a primeira informação é bem direta. Na maioria das vezes, o sonho constitui a atividade que é o reflexo do teu dia a dia. O que você vive no dia a dia, tuas preocupações, as tuas ânsias, os teus desejos. Você já deve ter passado por aquela situação de você estar com a bexiga super cheia, estar num sono delicioso e de repente o que a máquina cerebral faz? Libera o quê? O que ela libera? Um sonho que você está no banheiro ou em algo parecido fazendo xixi. Se você, tranquilamente, se você não despertar rapidamente, você vai molhar toda a sua cama. Então isso aí era o que? Era uma necessidade orgânica, a máquina cerebral arrumou uma forma aí, o próprio espírito, né, arrumou uma forma para liberar aquele líquido, né, para secretar aquilo ali. Então ele diz, na maioria das vezes o sonho constitui atividade reflexas das situações psicológicas do homem no mecanismo da luta de cada dia. Então aí nós já entendemos, né? Ele diz que é na maioria das vezes. Quando as forças orgânicas dormitam em repouso, que é um repouso indispensável. Então, na maioria das vezes, os sonhos é resultado das atividades do teu dia a dia e passa a ser um reflexo daquilo, do que você vive.
Agora ele vem. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial do corpo. É o momento da emancipação da alma. Eles dizem que a noite é o momento do recreio, quando a alma se liberta um pouco da opressão da matéria. Ele diz, nesse caso aqui, ele usa até uma porcentagem, ele diz assim: alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial do corpo. Vocês devem recordar no livro Nosso Lar, aquele momento que o André Luiz já estava trabalhando com a Narcisa, e ela pede para ele pegar algo, eu não me recordo, e quando ele sai, ele se depara com um ser luminoso e que tinha um cordão luminoso. Ele tomou um susto, ficou desesperado com aquilo, vindo do fantasma, e voltou pálido. Imagina, perispírito pálido, né? Você imagina o corpo, o organismo está sempre em ação, porque o perispírito é um organismo, né? E o livro diz que ele estava pálido, né? Pálido, pálido, pálido. E a Narcisa procurou saber o que havia acontecido e ele contou. Ela disse, deve ser algum visitante da Terra. É raríssimo esse tipo de visita. Então você percebe, por isso é que ele coloca aqui, em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial. Então essa criatura, ela realmente alcançou esse desprendimento ao ponto de ir uma colônia espiritual, visitar, com um cordão que liga o corpo ao corpo físico. O sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra. Quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas. É nesse momento aqui. Mas ele já deixa bem claro que esse desprendimento parcial é algo que, em determinadas circunstâncias, não é algo comum. A massificação, ele está dizendo o quê? Que na maioria das vezes o sonho constitui uma atividade reflexa do cotidiano. E que em alguns casos, em determinadas circunstâncias, você no momento do sono consegue desprender de uma tal forma, que aí ele vai colocar aqui fenômenos premonitórios ou no estado do sonambulismo, que nós estamos estudando isso no livro dos médiuns, né? O médium sonambulo. E que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento, e é um desprendimento parcial, porque não é total. Ela ainda permanece ligada ao corpo físico. Então, nesse momento é que ele diz, se poderá verificar a comunicação intervivos, né? Porque os vivos do mundo espiritual com os vivos do mundo físico, porque todos estão vivos, não tem ninguém morto. Às vezes nós, os chamados vivos, estamos mortos. Quantos de nós não estamos vivendo mortos? Sem um movimento, sem ação, sem evolução. Tem gente que está dentro de casa e fica um morto dentro de casa. Só não está mais morto porque levanta para comer. Mas não faz um movimento. Fica disputando com o cachorrinho. Come, bebe, dorme. Come, bebe, dorme. Come, bebe, dorme, né? As visões proféticas. Fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. E quando o encarnado, em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Quando nós vamos estudar nas obras de André Luiz, que retrata bastante o mundo espiritual, o que nós vamos perceber? Alguns casos de espíritos que são levados ao mundo espiritual para falar com um determinado familiar. E o que o nosso irmão André Luiz vai relatar? Quase sempre,
o espírito desprendido temporariamente da matéria, sendo levado a uma determinada colônia, eles ficam no estado quê? Qual estado que eles costumam ficar? De lucidez profunda? Não, raríssimo. Agora, por essa resposta aqui, quando ele falou que quase sempre os nossos sonhos são resultado do dia a dia, e que pouco, como ele coloca aqui, ele usa o termo, vou repetir aqui, determinadas circunstâncias. Ele diz que na maioria das vezes o sonho constitui esse reflexo. Então, em determinadas circunstâncias. Por quê? Porque raros realmente de nós conseguem fazer esse desprendimento total. O que é se espiritualizar? É amar. E amar é sinônimo de sacrifício. Por isso é que Jesus diz bem assim: aquele que mais trabalha é o que mais ama. Aquele que mais serve é o que mais ama. Aquele que mais se sacrifica é o que mais ama. Então essa pessoa está se espiritualizando. Ela deixa de se servir para servir. A vida dela está em torno do sacrifício. Nós vamos ter exemplo, nós vamos ter um Gandhi, nós vamos ter uma Madre Teresa, nós vamos ter uma Irmã Dulce, nós vamos ter um Franciscano Xavier, nós vamos ter um Francisco de Assis, outras almas que nós não sabemos o nome, mas que são pessoas que são espiritualizadas. E o que é espiritualizada? É justamente essas pessoas que têm o poder de se sacrificar. Amor é renúncia. E o que é renúncia? Eu tenho todo o direito de repousar, mas eu renuncio o meu repouso para poder ajudar. Então, poucos de nós, terráqueos, fazemos esse movimento de espiritualização. Vamos para o 50? A vocação é uma lembrança das existências passadas? A vocação é o impulso natural, oriundo da repetição de análogas experiências. Ou seja, a vocação é esse impulso natural, comum, que tem origem na repetição iguais de experiências passadas. Vivi essa experiência através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Da onde essa criança traz toda essa predisposição. Às vezes você tem adolescente com 15, 16 anos, o que você quer? Não sei. Então é um espírito que ainda não percebeu nem o que é espírito. Mas nós observamos algumas almas muito determinadas. Elas nascem verdadeiramente com uma missão científica em alguma área. E às vezes o menino tem 3, 4 anos e diz: você é médico. E ele estuda uma vida inteira para aquilo e vai ser. Então você vê que foi preparado, que tem uma predisposição e que é um espírito muito determinado. Entendeu? E outros, a massificação é: deixa a vida me levar, a vida leva eu. 51. A loucura é sempre uma prova? A Marisa está aí, ela também está fazendo esse trabalho. Nós estamos fazendo uma visita sexta-feira, às 16 horas, na casa de um rapaz chamado Alexandre. Ele surtou. Aos 17 anos ele surtou. Um rapaz, um ótimo estudante, um filho maravilhoso, e surtou. Hoje ele tem 45 anos e não voltou mais. Não voltou. Então ele odeia judeu, não gosta dos judeus, sempre fala da presença de Catarina, sempre fala da presença de uma outra moça, eu não lembro o nome. Fala sempre do bebê, que mataram o bebê, que roubaram o bebê, meu bebê lindo. E nós percebemos o cansaço da família, o cansaço do pai, já um senhor idoso, da mãe, uma senhora idosa. A gente percebe ela naquela condição desse amor. Ela está se espiritualizando porque ela se sacrifica. Ela prefere que ele exija tudo dela, mas que não quer poupar o próprio esposo. Então, é uma provação. Agora, o que levou essa alma a esse surto?
a esse processo de loucura que não saiu mais. Você imagina que uma pessoa, até chegar ao suicídio, ela ficou cultuando aquela ideia, aquele pensamento. Ela ficou vivendo aquela situação. Isso já é um processo de deficiência psíquica, de deformidade, de destruição. A própria dependência química. Ele diz, Emmanuel, o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso, não é pouca coisa, escabroso e desconhecido, pode, igualmente, constituir uma resultante da imprevidência de hoje. Constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. O que o Emmanuel nos diz aqui nesse final? Ele diz, você pode vir com toda a predisposição, se houver uma mudança de conduta, isso pode não vir aflorar. Por isso que ele finaliza falando em oração e em vigilância. Oração e vigilância. E isso começa na infância. Você não sabe quem é a alma que você está recebendo. Evangelização infantil, trabalho caritativo. Isso começa na vida intrauterina. Vamos ajudar o coleguinha, vamos visitar pessoas carentes, estimular esse coração a amar. Nós fazemos isso? Não. A nossa maior preocupação com os nossos filhos é intelectualizá-lo, para que ele possa ter um trabalho e ter dinheiro para sustentar. O mais importante para a gente em relação a menino e menina é intelectualizar. Se o menino tirar uma nota 5, tu vai surtar. Mas se ele chegar em casa e falar que ele roubou a borrachinha de alguém, você vai só surtar um pouquinho, mas não vai chegar ao pé do desespero que você chegou ao ver a nota do menino. E qual dos dois é mais grave? Então a nossa preocupação é com o temporário, não é com a essência. Nós temos o hábito de reformar a frente da nossa casa, deixar um muro a coisa mais linda. E ao entrar na nossa casa está um verdadeiro lixo tudo. O quanto nós nos preocupamos com as aparências. Um trauma mal resolvido pode vir a desenvolver. Pode vir a desenvolver. Trauma ao qual não existiu perdão, não existiu a compreensão. Eu não procurei um bom terapeuta. O próprio Cristo, que é o terapeuta por excelência, para eu trabalhar esse trauma e perdoar. Então, nesse processo, pela ausência do perdão, e aí entra o Espiritismo. O Espiritismo é o consolador. Então, vamos pegar um trauma, vamos trazer isso à luz da doutrina espírita, vamos fazer esse coração entender todo esse processo, superar esse processo. Porque, meus irmãos, muitos de nós adoramos ter um Cristo para crucificar. É muito mais fácil eu jogar todas as responsabilidades das minhas atitudes equivocadas em um Cristo. Às vezes eu tenho um pseudo-trauma da infância e eu passo uma vida inteira usando isso como escudo para justificar o meu comportamento inadequado. Então tem traumas e traumas. Agora, verdadeiramente tem um verdadeiro trauma às vezes, que deve ser tratado. Eu não posso deixar isso, se eu carregar uma vida inteira, se eu não fizer esse movimento de usar a doutrina espírita como recurso para o perdão, para o entendimento, eu posso vir realmente a despertar. Porque eu entro, o que é um processo de loucura muitas vezes? Quando eu entro no processo de monoideia, sempre a mesma ideia, sempre aquela ideia fixa, isso já é um processo da pessoa que não está muito bem psicologicamente. Toda a orientação do nosso Senhor Jesus é terapia.
todos os ensinos do nosso Senhor Jesus são terapias para a cura da alma. A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? Se eu uso uma droga química e há processo de alucinação, foi provocado exatamente qual foi o causador? Foi a química, agindo aonde? No corpo. Quando você tem uma febre muito alta, você pode vir a ter o quê? Alucinações. Então vamos ver a resposta. A alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, no caso da febre, o uso de uma substância química, que se façam reflexos no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos, por onde o espírito se manifesta. Entendemos aí? Então pode ser, ele diz no início, ele diz, a alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual. Por exemplo, se eu estou aqui e de repente eu lembro da minha esposa, ou do meu esposo, do meu companheiro ou da minha companheira de jornada. E aí eu começo, aonde ele está? O que ele está fazendo? Aí liga no telefone, o telefone dá desligado. E a criatura começa a entrar no processo de auto-obsessão realmente. Ela começa a imaginar o que ele pode estar fazendo. Gente, isso aí não deixa de ser também o quê? Uma alucinação. A pessoa começa a realmente estar nesse processo de alucinação. Quando a criatura chega, a criatura, coitada, acabou a bateria, não levou o carregador, o homem é desligado, e quando chega a pessoa ela jura que ela viu tudo. É um processo de alucinação. E não tem quem diga que não é, porque a pessoa está vendo. Vamos ver o 53 para nós finalizarmos o da psicologia. A próxima semana vamos entrar na sociologia. Está muito bom esse material da sociologia. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? Então eu estou aqui, penso bem em relação à Aramita, ela será atingida com esse pensamento? Ou então eu penso mal e direciono a Aramita, ela será? Os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, realmente, orar realmente, vigiar realmente, com as lições evangélicas, constrói a sua própria fortaleza. A oração, ela é acompanhada da ação. Não pensa que é só você fazer a sua oração ao sair de casa que está tudo bem. Se aquela oração ela não for ampliada ao decorrer do teu dia em ação, você não está em sintonia com o bem. A oração, ela me faz um link, mas eu posso permanecer nessa página ou não. Vigiar é algo constante, porque você imagina que você mora em um bairro onde você sabe que existem muitos homens perversos. Então, o que você faz? Você vai colocar ali uma pessoa responsável para vigiar a sua casa, para não deixar nenhum malfeitor invadir a sua casa. Mas, se não houvesse nenhum malfeitor, você precisaria de alguém, de um vigilante? Não haveria necessidade. Então, esse vigiar aqui é porque, infelizmente, ainda existem muitos malfeitores, que são os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos. Então eu tenho que estar vigilante constantemente. Constrói a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor
em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto, a quem eu direciono, em identidade de circunstância. Eu desejo mal e o outro também vibra no mal, vai receber. Estamos na mesma faixa de sintonia. Em identidade de circunstância, quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Então, se eu faço mal à aramita, sou boa peça? Não sou. Já me torno credora. A aramita, em compensação, não exerceu o perdão e também já direciona todo o sentimento de ódio. Vai me envolver? Vai. Que proteção eu tenho se fui eu que a maltratei? Sou tão perversa quanto. Não tem proteção. Sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade, olha aí a distribuição, com misericórdia e sabedoria. Se o papai permitisse que todas as vibrações de ódio direcionada a determinada pessoa chegasse, essa pessoa iria surtar. Porque às vezes nós maltratamos muitas pessoas e às vezes nós nem nos percebemos, porque somos tão ignorantes, às vezes somos tão embrutecidos que nós maltratamos uma pessoa simples e a gente nem percebeu que maltratou, e aquela pessoa carrega uma mágoa enorme e emite as vibrações. Então, se todas chegarem, nós iríamos surtar. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais um dia de estudo e até a próxima semana.